Amém. Irmãos, 1 Samuel, capítulo 1. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. 1 Samuel, capítulo 1. Hoje, por ser o Dia das Mães, um dia especial, lembrado por muitos, eu quero compartilhar esse texto que está aqui no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 28, o texto que fala sobre a experiência de Ana, uma mãe que se colocou diante de Deus, no altar de Deus. E eu quero trazer essa reflexão que, embora tenha aqui como foco as mães, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é poderosa para falar conosco em todas as circunstâncias e situações. Então, mesmo que você não seja mãe, e é claro mesmo que você seja um homem, abra o seu coração para ouvir o que Deus tem a falar para você aqui esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peça a Deus em espírito, Senhor, fale comigo, porque eu quero ouvir a sua voz, eu quero aprender os teus preceitos. Eu vou ler então, e os irmãos acompanhem aqui a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantando-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana
coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém. Meus irmãos, sabemos que esse texto é um texto bastante impactante, porque mexe profundamente com a história de uma pessoa, de uma família e, por que não, até de uma nação. Aqui, a palavra de Deus nos apresenta a situação e a circunstância de uma mulher chamada Ana. Ana, que mesmo em meio à dor e ao desespero, ela demonstrou uma fé inabalável e uma entrega total à soberania de Deus através de uma oração fervorosa e de uma dedicação completa e absoluta ao Rei dos Reis. Ana, cujo nome significa graciosa ou cheia de graça, passava por um momento muito difícil na sua vida e esse momento fez com que ela ficasse muito aflita e cheia de tribulação no seu coração. Seu marido, Eucana, cujo nome significa Deus adquiriu, era um homem temente a Deus. E por hábito cristão, hoje em dia podemos dizer assim, este homem conduzia a sua família até o lugar de adoração. Este homem todos os anos levava a sua família até aquele lugar chamado Siló. E Siló era um lugar de adoração para o povo de Israel, que significa o lugar onde Deus está. Ficava na região de Efraim, era um lugar que foi conquistado quando o povo saiu do Egito e entrou na terra de Canaã, então se tornou um território do povo de Israel, e ali a Arca da Aliança ficou por muitos anos. Por isso era considerado um lugar de adoração, um lugar muito especial para o povo de Israel. Ana, então, subia juntamente com seu marido, e ali ela se derramava diante de Deus em adoração, no altar da adoração. Ela colocava todas as suas aflições, todas as suas angústias, e apresentava diante daquele que é o único poderoso para resolver todos os nossos problemas, as suas tristezas e necessidades. Por isso, o texto de hoje é muito importante. É um texto que nos ensina verdades preciosas, que nos ensina como lidar com certas situações impossíveis a nós, mas não a Deus, quando somos atingidos ou alcançados pelas adversidades da vida. Então, eu convido você a manter a sua Bíblia aberta e o seu coração também aberto para ouvir o que Deus tem a nos ensinar aqui, através dessa jornada dessa mulher chamada Ana, e que lições nós podemos extrair para a nossa vida. Eu creio que Deus tem coisas maravilhosas. Então, em primeiro lugar, o que nós podemos ver aqui, que uma mãe que está no altar da adoração, aqui de acordo com esse texto, é uma mãe em aflição. Versículo 1 até o versículo 8 nos traz essa ideia, quando diz que Ana era uma mulher que não podia ter filhos, era uma mulher que estava numa situação extremamente dolorosa, pois o fato de não ter filhos e de não poder ter filhos
naquela época era considerado como um sinal de falha moral, ou do desfavor de Deus, ou até mesmo da punição de Deus. A esterilidade dava então à mulher uma estigma, de modo que ela ficava desprezada, envergonhada, abandonada. Ela era considerada uma pessoa que não era normal, porque a esterilidade dava essa sensação para as pessoas. Além disso, havia uma forte pressão na cultura judaica para que as mulheres pudessem procriar, ter filhos, e através desse ato de ter filhos, dar sequência à posteridade, principalmente do seu marido. E junto com ela subia também a segunda esposa de Eucana, Penina, cujo nome significa rocha ou pedra. Talvez por isso que ela gostava de jogar pedra em Ana. Por isso que ela gostava de irritar a Ana, de provocar a Ana. E essa mulher, a Bíblia fala no versículo 7, que todas as vezes que Ana subia, a Bíblia diz isso no versículo 7, ela irritava a Ana, ela provocava a Ana, ela fazia bullying com a Ana, ela falava que Ana não podia ter filho enquanto ela tinha filhos. Ela dizia que Ana estava debaixo de uma maldição, enquanto ela estava debaixo das bênçãos do Senhor. E isso provocava dores ainda mais profundas no coração de Ana, de tal forma que essas irritações, que essas formas de lidar com a situação e o problema de Ana, causava dores emocionais profundas, tristezas, e também uma amargura de alma, como ela diz no versículo 10, que a Bíblia fala que Ana se levantou e orou com amargura de alma e chorou abundantemente diante de Deus. A vida dessa mulher era então ser irritada, ser provocada, desprezada, envergonhada e chorar. Ela chorava todos os dias na presença do Senhor, porque o desejo dela era de ser mãe. E Eucana tentava de todos os jeitos consolar Ana. Versículo 5 diz que ele dava uma porção dupla do sacrifício que seria ofertado ali a Ana, porque a Bíblia diz que ele amava a Ana apesar dessa situação, apesar desse problema, apesar dessa aflição, apesar de tudo que ela estava enfrentando. A Bíblia deixa claro para nós que Eucana, seu marido, a amava, a ponto de dar a ela muito mais para ela sacrificar. Esse fato dele dar para ela mais do que a outra para ela sacrificar, também demonstra para nós a fé e a esperança que existia no coração de Eucana, porque ele via a dedicação da sua esposa, ele via a forma como ela temia Deus. Então ele dizia: eu vou te dar mais, porque vai que Deus, na abundância e na qualidade dos sacrifícios, das suas ofertas, possa ouvir a sua voz. E assim ele fazia ano após ano. Então uma mãe no altar da adoração, aqui no caso, era uma mãe que tinha uma profunda aflição. Aflição essa que o próprio Jesus disse que todos nós teríamos desse mundo. E essa aflição, meus irmãos, ela pode vir até nós de diversas formas. Ela pode vir até nós por uma perseguição religiosa, ela pode vir até nós por dificuldades financeiras, por doenças, por desafios espirituais, e ela causa em nós sofrimentos, angústia e muita adversidade. Mas essa aflição, e nessa aflição, nós não estamos sozinhos. Você crê nisso? Quando nós passamos por qualquer tipo de sofrimento, nunca passamos por ele sozinhos. Nós sabemos que o nosso Deus está conosco, porque Ele disse que estaria conosco o tempo todo, não importando a dimensão, o tamanho, a largura, a profundidade e a altura das nossas adversidades. No livro de Isaías 43, versículo 2, está escrito: quando passares pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus está falando aqui para Israel que não importava o tipo de situação, de tribulação, de sofrimento, de aflição que eles pudessem passar,
Deus sempre estaria com eles. Quando se fala de fogo, está falando de um poder consumidor, e Deus está dizendo aqui, mesmo que vocês venham passar pelo fogo, vocês não serão consumidos. Então, quando se fala de água e fala de rios, está falando de uma força também que é muito maior do que a nossa. Haja vista, quando você está num lugar onde você precisa nadar, você percebe o peso da água, e se você não estiver preparado, aquela água te puxa, e ali você morre. E Deus está dizendo, mesmo que o mundo esteja te sufocando, mesmo que as coisas estejam puxando você para baixo, não se esqueça, eu estou contigo. E eu não vou deixar você ser levado para o fundo, para as profundezas, para o abismo da tristeza, para a escuridão da tribulação. Eu estarei convosco, não importa o que você irá passar. E esta é a mensagem de Deus para nós hoje também. O apóstolo Paulo, quando ele estava testemunhando das muitas intervenções de Deus na vida dele, para os irmãos da igreja em Éfeso, ao escrever para Timóteo na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 17, Paulo diz assim, sobre esse assunto: mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. Agora preste atenção no finalzinho que ele fala: e fiquei livre da boca do leão. E fiquei livre da boca do leão. Ora, irmãos, quantas vezes problemas, enfermidades, adversidades, lutas chegam até nós como se fosse um leão de boca aberta, faminto, querendo nos devorar. Quantas vezes nós não somos assaltados por situações e experiências tão traumatizantes que muitas vezes nos deixam com os joelhos trôpegos e perdemos até mesmo a esperança de um socorro imediato. Perdemos até mesmo a esperança de que seremos livres desse mal, mas a Bíblia fala que de todas as coisas o Senhor nos livrou, porque a Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que o temem e os livra de toda a aflição. Então, se você teme a Deus, se você anda com Deus, se você ama a Deus, se você de fato dedicou a sua vida a Deus, não se preocupe, mesmo que você passe por todo tipo de adversidade, Deus está contigo para te ajudar. E Ana tinha essa convicção. Ela sabia que aquele era um problema terrível, doloroso, extremamente difícil, impossível para aquela época. Não existia tratamento, não existia médico, não existia o que fazer para que ela pudesse reverter aquela situação na vida dela. Então ela lançou a sua aflição no altar da adoração. Quando você estiver assim, lance sua aflição no altar da adoração. Coloque isso diante de Deus, espere no Senhor, deposite a sua esperança no eterno, porque se Ele quiser, Ele vai fazer, e se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas, em segundo lugar, o que nós aprendemos aqui com a história de Ana, é que uma mãe no altar da adoração, além de ser uma mãe que estava em aflição, a Bíblia fala que é uma mãe em oração. Uma mãe em oração. É impressionante como Ana não permitiu que aquela aflição a afastasse do Senhor. Pelo contrário, ela se aproximou mais ainda de Deus. E aqui nós aprendemos essa lição. Pois embora ela estava atribulada, ela não permitiu que as coisas e as circunstâncias fossem maior do que o seu Deus da sua vida. Pelo contrário, Ana passou a orar, a demonstrar sua fé, a sua dependência em Deus. O versículo 10 diz: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Mas se você observar no versículo 12, o início do versículo 12, a Bíblia diz assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor. O que nós aprendemos com essa atitude de Ana? Aprendemos que a oração exige de nós paciência, exige de nós fé, exige de nós perseverança, exige de nós uma crença absoluta naquele que é soberano para fazer o que quiser, quando Ele quiser fazer.
Aprendemos que a oração não é algo como nós pensamos ser, que é uma coisa que falamos hoje com Deus e pum, amanhã ou daqui a pouco já temos a resposta. Não, Deus age nos métodos dele, de acordo com a vontade dele. Cabe a nós nos colocarmos diante do Senhor em oração. Então, o que nós vemos aqui é que a resposta de Ana à sua aflição foi a oração. Aflição, pode vir do tamanho que você quiser, da largura que você quiser, com a força que você quiser, eu vou diante de ti com a oração. Como Davi falou para Golias, tu vens contra mim com espada, com lanças e com arcos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E é assim que nós devemos falar também para as nossas adversidades. Pode vir que eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus Todo-Poderoso, o Deus esse Deus não tem para ele nada que seja impossível. O Deus que realiza muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar ou pedir. É esse Deus que nos ama, é esse Deus que está esperando a nossa oração no altar da adoração. Então, Ana se derramou diante do Senhor. Nós cantamos aqui, eu quero me derramar, dizer que te amo, e é assim que nós devemos fazer quando nós estamos em qualquer situação, nos derramar diante do Senhor, pedindo a Ele aquilo que nós necessitamos, porque a palavra de Deus diz que Ele supre todas as nossas necessidades. Então a oração de Ana, meus irmãos, não foi uma oração casual, ou seja, eu vou ali participar de uma campanha de oração, aí vou orar 7 dias seguidos, que é assim que funcionam as campanhas de oração, as correntes de oração. Eu vou orar 7 quartas-feiras, eu vou orar 7 domingos, 7 sábados, e aí Deus vai me dar uma resposta de oração. Não, não é assim, não é uma oração casual, também não era uma oração superficial. Ó Deus, faça a sua vontade na minha vida, se assim seja, em nome de Jesus. Amém, é uma oração maravilhosa, mas a oração de Ana era uma oração específica. Ela dizia assim, Senhor, dá-me um filho. E ela fazia isso constantemente, todo o tempo, em todo instante, tanto que a Bíblia diz que ela se demorava na presença do Senhor em oração. O nosso maior problema hoje, irmãos, é a pressa. Nosso maior problema hoje é a desconcentração. Existe essa palavra, desconcentração. O nosso maior problema é de estarmos com a mente tão acelerada que nós nos esquecemos de dedicar aquele tempo a Deus, exclusivamente a Deus. E quando oramos, nós muitas vezes nos esquecemos de sermos específicos em nossa oração. E aqui eu percebo 2 coisas e 2 razões possíveis, porque muitas vezes nós não somos específicos em nossas orações. Primeiro, porque falta-nos fé. Nós muitas vezes não oramos de forma específica porque achamos lá dentro de nós que eu não vou nem orar por isso, porque Deus não vai operar tal bênção, tal milagre. Por exemplo, você é convidado para orar por uma pessoa que está enferma, uma pessoa que está doente, uma pessoa que os médicos e a ciência já disse, olha, não tem mais o que fazer. Mas o Espírito Santo está dizendo para você, vem cá meu filho, ore, coloque sua mão, ore, abençoa, ore. E se for da vontade de Deus, Deus vai curar. Como é que você reage? Muitas vezes nós recusamos até a orar, pedindo a Deus, Senhor, cure essa pessoa que está com câncer. Senhor, liberta essa pessoa dos seus vícios. Senhor, converta esse marginal a Ti. Salve, liberta. Muitas vezes nós não fazemos isso porque dentro de nós existe uma fagulha de incredulidade. E essa é a primeira razão. A segunda razão, irmãos, é porque muitas vezes nós estamos mais preocupados conosco do que com o outro. Nós estamos mais preocupados em satisfazer os nossos desejos que descobrimos a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Então você vai orar especificamente, Deus, eu sei que a sua vontade é que eu cresça na fé e na comunhão com o Senhor e no conhecimento da sua palavra. Eu sei que a sua vontade é que eu seja um servo e uma serva do Senhor na sua obra. Eu sei que a sua vontade é que eu seja um instrumento do Senhor para levar a sua palavra de salvação ao meu colega, ao meu amigo, à minha amiga, à pessoa que está ao meu lado todos os dias, e que eu sei que se ela morrer naquele estado, ela não estará com o Senhor.
que nós possamos ser específicos e nos demorar e perseverar nesse sentido, para que a gente possa encontrar em Deus a razão do nosso viver. Então Ana, ela se demorava, ela orava com perseverança, e essa oração de Ana era tão constante que ela tinha uma convicção no coração dela, que no versículo 11 ela diz assim, ela fez um voto a Deus dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da minha vida. Ana estava convicta, olha, pode não ser agora, mas eu tenho certeza que Deus está ouvindo a minha oração, tanto que eu vou fazer um voto, eu vou dedicar essa criança a Ele para servi-lo por toda a sua vida. E nota que ela fala, e sobre a sua cabeça não passará navalha, ou seja, ele será um nazireu, uma pessoa consagrada por inteiro, dedicada à obra de Deus. E às vezes, irmãos, outra razão aqui, porque muitas vezes nossas orações demoram a ser respondidas, ou às vezes não são respondidas por Deus de acordo com o que a gente pensa. É porque Deus conhece o que está em nosso coração. E muitas vezes nós pedimos coisas para nós, e Deus sabe que aquilo que estamos pedindo não será usado totalmente para a glória dele. Não será para a honra e glória do Senhor. Não será para abençoar a igreja, a obra de Deus, ou talvez as pessoas que estão ao redor. Então, muitas vezes, por pedirmos coisas que sejam para nosso prazer e para nossa satisfação, Deus fala assim, não vou te dar não, desse jeito não, vou te dar outra coisa. E aí Deus nos dá de outra forma, de outra maneira, e muitas vezes nós não conseguimos entender. Compreende isso? Portanto, Ana, ela estava disposta a dedicar, a entregar ao Senhor. E se Deus quisesse que ela usufruísse daquilo, ela iria usufruir. Mas nota uma coisa ainda no versículo 18 agora. Ana era uma mulher fervorosa, uma mulher crente, temente a Deus, e que ela sabia que a sua oração não era casual e nem superficial, porque a Bíblia diz, no versículo 18, que depois que o sacerdote Eli a confundiu com uma pessoa embriagada, porque ele só via os lábios dela se movendo, mas não ouvia a voz, porque era costume naquela época fazer oração em voz alta, por isso que ele deu Ana como embriagada. Então a Bíblia fala que depois daquele diálogo entre Ana e Eli, veja o que diz o versículo 18, e disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. O que diz aí, irmãos, na sua Bíblia? Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Nota aqui uma coisa, quando nós estamos no altar da adoração, quando nós estamos diante do Deus dos impossíveis, do Deus Todo-Poderoso, coisas profundas e maravilhosas acontecem em nossas vidas. Veja o estado de Ana. Ana não comia, só chorava. Ana ficava sempre triste porque não tinha um filho. Mas Ana perseverava na oração. E agora o que acontece? Deus respondeu ao coração dela, porque agora ela se levanta. Ao invés de ficar prostrada, Ana se levanta. Ao invés de deixar de comer, Ana se alimenta. Ao invés de ficar parada, Ana caminha. Ao invés de ficar triste, Ana se alegra. Porque é isso que a Bíblia diz, o seu semblante já não era mais triste, porque no seu coração ela sabia que Deus ouviu a sua oração. E é isso que nós precisamos praticar, irmãos, todos os dias da nossa vida. É um ato realmente de fé, orar, confiar e entregar. E descansar no Senhor e não ficarmos abatidos, tristes demasiadamente, a ponto de até enfraquecer a nossa fé e a nossa espiritualidade com Deus. Meus queridos irmãos, o fato é que a força de uma mãe de oração é imensurável e poderosíssima. Quando alguém fala assim, olha, a minha mãe ora por mim, pode ter certeza que essa oração é eficaz, é uma oração poderosa, é uma oração perseverante, é uma oração que chega aos céus. E quando uma mãe se dedica à oração por seus filhos, estando eles perto ou longe, existindo ou ainda não,
ela invoca a intervenção de Deus sobre eles. Ela invoca a bênção de Deus sobre eles. Ela invoca a sabedoria, a proteção e a orientação do Senhor sobre os seus filhos. Porque Deus, meus irmãos, não rejeita a oração. Deus não rejeita a oração e nem aparta de nós a sua graça. A oração é o meio de se comunicar com Deus, diretamente com Deus, é o meio de se chegar diante do trono de Deus, é o meio de ouvir também a voz de Deus, porque as orações dos santos são levadas até a altura dos céus. Veja o que está escrito, por exemplo, em Apocalipse capítulo 5, versículo 8. A Bíblia diz assim, no Apocalipse 5:8, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Que são as orações dos santos. João está aqui descrevendo uma visão do céu, onde os 24 anciãos estão diante de Deus segurando essas taças, e essas taças não estão cheias de vinho, nem de bebida alguma, mas elas estão cheias de incenso, que representam as orações dos santos. Então essa imagem simbólica destaca a importância e a eficácia da oração na presença de Deus, porque assim como o incenso, enche a casa com seu perfume, com seu aroma agradável, as orações dos santos são recebidas por Deus como uma oferta agradável e perfumada. Então presta atenção nisso. Quando a igreja se reúne para orar, ela também está adorando. E quando ela ora, é como se fosse um aroma suave, um sacrifício de louvor que está saindo e chegando até os céus. E a Bíblia fala que Deus respira esse aroma agradável. De modo que as nossas orações são os sacrifícios que Deus deseja e gosta de receber da sua igreja. Percebe isso, irmão? Então, nós sabemos que Deus é soberano. Sabemos que Ele age como e quando quiser. Mas a Bíblia diz que nós somos agentes com Deus na oração. Deus age quando a sua igreja ora. Deus age quando o seu povo ora. Deus age quando o seu povo clama. Porque Ele falou, clama a mim e te responderei. Invoca-me e me achareis. Também Ele fala em Crônicas, segundo Crônicas 14:7, que se nós orarmos e nos arrependermos dos nossos pecados, o que diz? Ele irá ouvir a nossa oração. E a oração que se fizer neste lugar, e Ele fala para o povo naquela época, subirá aos céus, e Ele diz que Ele mudará a sorte daquele povo, como Ele muda também a sorte daqueles que se aproximam dEle em espírito de adoração. Deus está aqui, amém? Por isso, mas nós estamos todos os dias na presença de Deus, onde quer que estejamos. Portanto, façamos daquele lugar, daquela hora, o lugar de adoração na presença de Deus. E assim Deus pode mudar a sua sorte, como mudou a sorte de Ana. Deus pode mudar a sua história, como mudou a história de Ana. E aqui nós encontramos a terceira lição que nós aprendemos com essa mulher. Uma mãe no altar da adoração pode ser uma mãe com uma aflição, mas é uma mãe em oração. E em terceiro lugar, é uma mãe em inteira dedicação a Deus. Veja o versículo 19 em diante. Diz a Bíblia que, então, depois desse episódio, Eucana se levantou de madrugada, eles adoraram ao Senhor e seguiram viagem para a sua casa em Ramá. E lá ele coabitou com Ana. E a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana. E Deus fez com que Ana ficasse grávida. E isso trouxe, de fato, uma grande alegria ao coração dela e de toda aquela família, porque o Senhor ouviu a sua voz. E ela ficou grávida de Samuel, que significa ouvido por Deus, ou aquele que é ouvido por Deus. E em cumprimento à sua promessa, versículo 24 até o versículo 28, a Bíblia diz
que depois que Samuel foi desmamado, Ana cumpriu com o seu voto e levou Samuel, ainda criança, para a escola de profetas, para o lugar onde estava o sacerdote Eli, e ali consagrou Samuel ao Senhor. A Bíblia diz no versículo 28 do capítulo 1, o seguinte, no final: e eles adoraram ali o Senhor. Presta atenção no que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de uma mulher que por muitos anos lutou contra uma situação que ela não podia resolver. Nós estamos falando de uma mulher que passava por amarguras, angústias, dores emocionais, desprezo, vergonha. Nós estamos falando de uma mulher que perseverou na oração, de uma mulher que adorou o Senhor apesar da sua aflição, uma mulher que depois de muito esforço foi abençoada por Deus. E agora nós estamos falando de uma mulher que, ao receber essa criança, se lembrou do voto que fez, e ela cumpriu com o voto que ela tinha feito ao Senhor, e levou o seu filho, o seu único filho, o filho tão desejado, e consagrou ao Senhor. O final do versículo 28 mostra muito do coração de Ana. Diz assim: e eles adoraram ali o Senhor. Significa, irmãos, que quando nós temos o nosso coração no coração de Deus, e Deus nos concede determinadas coisas e devolvemos para Ele, o que tem que gerar em nosso coração é adoração, e mais nada. Ana não ficou triste, Ana não ficou ressentida, Ana não ficou, digamos assim, arrependida de ter feito aquele voto. Pelo contrário, veja o que está escrito no capítulo 2 de 1 Samuel. Olha o que está escrito. O título na minha Bíblia é Cântico de Ana. Essa mulher adorou, essa mulher cantou, essa mulher celebrou, essa mulher trouxe à nossa mente, através da palavra de Deus hoje aqui, os atributos maravilhosos do Senhor. Note o que ela diz no seu cântico: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, os céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Que adoração maravilhosa! Se você parar para analisar o cântico de Ana, você vai ver que ela exalta vários atributos de Deus, demonstrando que de fato aquela mulher estava no centro da vontade do Senhor. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso, pelo exemplo dessa mulher. Então, assim como Ana confiou na soberania de Deus, mesmo em meio à sua dor, mesmo em meio à sua aflição, tenha fé e confie você também na soberania de Deus, nos decretos de Deus. Aproveite o tempo da sua aflição para se dedicar à oração e à adoração, porque só Deus é poderoso para transformar a sua situação. Quem sabe há alguma coisa na sua vida hoje que precisa e carece urgentemente de uma intervenção de Deus. Só Ele pode mudar essa situação.
Talvez haja na sua vida alguma coisa que esteja te fazendo ser uma pessoa estéril na fé, uma pessoa fraca, uma pessoa raquítica no conhecimento, na graça, na misericórdia do Senhor. Quem sabe você esteja aqui esta noite falando com Deus em seu íntimo: Senhor, como eu gostaria de experimentar algo como Ana experimentou. Ore de todo o seu coração, porque o Eterno está aqui entre nós. E Ele conhece a nossa realidade, Ele sabe qual é a sua necessidade e Ele pode mudar a sua realidade em nome de Jesus Cristo, porque Ele é maior do que qualquer desafio que você possa enfrentar. Ana fez um voto, é verdade. Ela tinha tanta vontade de ter um filho, mas ao mesmo tempo ela reconhecia a soberania de Deus e antes mesmo de receber a resposta, ela já o dedicou ao Senhor. Mas presta atenção, talvez você esteja pensando como Ana fez aqui. Eu vou fazer um voto também a Deus de alguma coisa que eu desejo muito do Senhor, e quem sabe se eu fizer como Ana, Deus vai me dar. A Bíblia diz que nós não devemos fazer votos precipitados, que nós não devemos correr em assumir compromissos e assumir responsabilidade diante de Deus se nós não tivermos condições de realizar aquilo que a Bíblia nos manda fazer. Tanto que em Números 30, versículo 2 está escrito: quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer um juramento impondo restrição sobre si mesmo, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca o fará. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5 diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. É melhor que não votes do que votes e não pagues. Ou seja, nós não podemos usar essa experiência de Ana para tentar fazer uma barganha com Deus, para tentar manipular Deus ou subornar Deus diante de uma coisa que o nosso coração deseja. O que nós podemos aprender aqui com a história de Ana é que nós sabemos que Deus está entre nós, que os olhos do Senhor repousam sobre nós, que Ele está sensível à nossa dor e à nossa aflição, que Deus não está indiferente às tribulações que você está passando, que Deus não está nem aí, como dizem por aí, né? Deus não está nessa situação de não estar nem aí para você. Deus, Ele se importa com você, Ele conhece você, Ele está contigo todos os dias. Mas Deus está também desejoso que tenhamos uma disposição como Ana, de derramar a nossa vida no altar da adoração, de realmente consagrar-nos e nos dedicarmos à oração, à adoração, à entrega, confiando de que esse Deus soberano é Deus todo-poderoso e que para Ele não há nada que seja difícil. É uma enfermidade? Ore com persistência, ore com fé, ore realmente de forma fervorosa, crendo de que Deus já agiu a seu favor. É um problema familiar? É um problema conjugal? É um problema financeiro? Coloque isso na presença de Deus. Busque o altar da adoração na presença de Deus. Quem sabe o altar está aí abandonado? Quem sabe o altar da adoração está cheio de teias de aranha, está empoeirado, está desprezado? Deus quer que você volte lá, que você limpe esse altar, que você revigore novamente esse altar e se dedique ao Senhor nesse altar da adoração. Que assim como Ele mudou a história de Ana, Ele também pode mudar a sua história. Amém, irmãos? Que o Senhor Deus aplique essa palavra no seu e no meu e no nosso coração. Que possamos sairmos daqui esta noite cheios da presença do Senhor. E que você, mãe, que tem passado por lutas com seus filhos, não desista dos seus filhos. Continue orando por eles. Continue intercedendo por eles. Porque o tempo do Senhor está reservado para cada um deles também, em nome de Jesus. Meus queridos, nós vamos terminar aqui com uma oração, e depois da oração, nós vamos ouvir aqui algumas coisas especiais para as mães. Não esquecemos das mães, não. Nós vamos lembrar das mães. Aqui
O culto é para Deus. Depois que acaba o culto, aí nós vamos homenagear as mães. Então vamos ficar em pé e vamos orar nesse sentido. Entrega o seu impossível a Deus nesse momento. E fale com Deus: Senhor, me leve novamente para o centro da sua vontade. Me ensine novamente o caminho do altar da adoração, para que eu possa experimentar das suas maravilhas, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado pela sua palavra, que é poderosa, viva e eficaz, e que não volta vazia para o Senhor, mas ela cumpre o que o Senhor determinou. E eu creio, Pai, que essa palavra encontrou lugar aqui em cada coração nesta noite. Eu peço ao Senhor que visite, Senhor, todos que estão passando por aflições, por angústias, tribulações e adversidades. Todos aqueles que estão sofrendo, seja na alma, seja na mente, seja no físico, que o Senhor derrame sobre cada um desses o seu bálsamo e traga, Senhor, restauração, misericórdia e graça em nome de Jesus. Senhor, esteja com cada mãe aqui presente e com todas aquelas que não puderam estar presentes. Que o Senhor revigore a fé, a dedicação, a renúncia, Senhor, das coisas em favor dos seus filhos ao se colocarem diante do Senhor, clamando pela vida deles, para que eles sejam sábios, tementes a Deus e possam ser prósperos, ó Deus, em sua jornada, em nome de Jesus. Guarde-nos, portanto, Senhor, debaixo do seu poder e nos abençoe durante essa semana que se inicia hoje. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o Israel do Senhor que está espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Pode se assentar. E eu quero começar aqui esse momento convidando a nossa irmã Doralice. Ela vai trazer aqui uma poesia em homenagem às mães de nossa igreja. E todas as mães, né? Vou pedir a alguém que toque aqui o violino, o violão, né? Ou então o teclado. Isso, Willis, teclado. Bom, né?